falar de uma coisa que não tinha em mente, sabe por quê? Eu vou falar de outra coisa do que eu preparei. Por quê? Porque há puro jovens. Muitos, 90% acá são jovens. Isto é tremendo. Então, mira, já causei aqui uma divisão acá. Mas muitos jovens. Então, eu ia falar de uma coisa e vou falar de uma coisa mais sencilla, porque eu quero falar de los Salmos 73. Eu vou falar de los Salmos 73. O Salmo 73, quem o escreveu era um ministro de louvor, era um ministro de alabança. É Asaf. Asaf, um ministro de alabança a nosso Deus. E se passou por ele muitas coisas, muitas dúvidas. Imaginar-te, irmão, que você eres um jovem, eres não jovem também, e se passa por tu cabeça muitas coisas, porque o inimigo quer sempre sacar proveito de nossa vida, trayendo interrogações para nós. É sempre assim, irmãos, é uma guerra. Então, temos que sempre tomar todo o cuidado para que podamos ir adelante sem sair da presença de nosso Deus. Então, a palavra de Deus, Asaf empieza de uma maneira muito triste para um que conhece a Deus, porque tinha dúvidas em seu coração. E hoje eu pido que você esteja aberto para que as dúvidas sejam sacadas de tu coração, as dúvidas sejam sacadas de tu mente, para que puedas tomar posse de toda a coisa que Deus tem para tu vida. Então, disse assim, eu quero, antes de que lo leia, eu quero dizer que em el versículo 17 hace toda a diferença. O versículo 17, eu quero chamar a atenção para que você veja a diferença que hace quando tomamos posse da presença de Deus em nossa vida. Quando tomamos posse de las verdades que a palavra de Deus tem para nós, e hacemos com que elas valham em nossas vidas. Então, a diferença está acá. Disse assim: quando pensei para saber isto, foi duro trabalho para mim, hasta que entrando em el santuário de Deus, compreendi el fim de ellos. Então, Asaf não entendia como ele, haciendo as coisas de Deus, buscando a Deus, tinha tanta dificuldade, tinha tantas lutas, e ele então mirava a los outros, como você, jovem, mira a del mundo e diz assim: mira lo que hace, não acontece nada em sua vida de malo,
mira lo que hizo allá, mira lo que habla, y no tiene, parece que está tudo bem para ele. É lo que aconteceu com Asaf. La mesma coisa passou em la mente de ele. E muitas vezes, o inimigo lança em nossa mente para que podamos diminuir a posição delante de Deus, para que podamos dizer, não é bem assim, afinal de contas, somos nós de carne e hueso, e as coisas são assim mesmo. Não, o Espírito de Deus pode fazer transformação para que tu seas uma bendição para aqueles que estão a tu volta e seas lo que Deus quer que você lo sea. Deus está aqui, o Espírito de Deus está acá para hacer sua obra. E disse assim, então, a palavra de Deus empieza assim: ciertamente é bueno Deus para com Israel, para com limpios de coração. É o primeiro versículo. Israel hoje é você, sou eu. El pueblo escogido era Israel. El pueblo escogido de Dios hoy es la iglesia. Es aquellos que a través de Cristo Jesús toman pos de la vida eterna y manifestan la gloria de Dios. Entonces, ele empieza así: Dios es bueno para con la iglesia, para con los limpios de corazón. Enquanto a mim, casi deslizaram meus pés, por pouco resbalaram meus pés. Mira o que disse Asaf: enquanto a mim, casi se resbalaram meus pés. Los pés são estos, los pés de mi mente. Mi mente pode estar acá, mas pode estar lejos de acá. Los caminos de Deus estão acá quando você ouve, mas você pode estar acá e pensando em outras coisas. E a palavra de Deus disse assim, mira, allá em Salmos 119, 125. Puedes ponerlo acá? 119, 105. Então eu vou ler. Está acá. 119, 105. Dice assim a palavra de Deus. Então, temos que ter entendimento. E disse: enquanto a mim casi le deslizaram meus pés, por pouco resbalaram meus passos, porque tuve envidia de los arrogantes. 3. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mira que coisa. Muitas vezes nós, como cristianos, decimos assim: mira, aquele todo se leva bem, e eu estou acá em luta, não tenho plata, não tenho uma coisa que eu queira, que eu planejei, aún não tenho. Mas, irmão, el impío e você têm uma diferença. El impío não lo tiene, el Espírito de Deus, e você lo tiene. Ele é a guiança para tu caminho, é a verdade. Então, muitas vezes decimos isto, não? E porque tuve envidia de los arrogantes, viendo a prosperidade de los impíos, porque não tiene congojas por su muerte, pois su vigor está inteiro.
mira, ellos no tienen ningún problema, pasan por todas las cosas, su vigor está entero, no tiene problema de salud. Mira, yo estoy acá, tengo un problema. Dios, ¿cómo es eso? ¿Por qué ellos son así, haciendo el mal? Y yo busco a tu palabra, busco caminar en tu presencia y estoy pasando por tanta necesidad, por tanta presión. Y ahí dice así: no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Cómo puede Dios? Hacen el mal y todo pasa bien con ellos. Y yo, Señor, estoy en tu presencia, alabando a tu nombre, Señor. ¿Cómo es eso? Explica para mí eso. ¿No es así que muchas veces el enemigo pone en nuestra mente para que podamos pensar mal de Dios? E aí ele disse assim: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violência. Imaginar-te isso, la soberbia, la arrogância, se cubren de vestido de violência. São homens e mulheres e jovens violentos, e tudo se passa bem. Como pode isso, Senhor? Não é castigo para eles? Aí disse assim: los ojos se les saltam de gordura, isto é, há codícia para toda a coisa. Miram uma pessoa, miram um alto, miram o hogar, miram qualquer coisa. La codícia se los salta los ojos. Eles são assim, Padre. Eu não sou assim. E não acontece nada para eles de malo. E disse assim: los ojos se saltam de gordura, logram com creces los antojos del corazón, se mofam e hablam com maldade de hacer violência, hablam com altaneria, ponem sua boca contra o cielo e sua língua passeia a terra. Senhor, como é isso? Mira o que eles hablam, mira o que hablam de tu nome. Eles têm risa quando eu hablo de tu presença em minha vida. Eles fazem coisas malas, dizem coisas malas para mim quando tento falar de você, quando me veem sair de uma situação que não convém para o que conhece a você. E não acontece nada com eles. Nueve, ponem sua boca contra o cielo e sua língua passeia a terra. Mira que o que Asaf habla para Deus, põe Deus em choque. Como Deus? É isso? Explica para mim, Deus. Eu não consigo entender isso. E habla coisas muito mais fortes. E disse assim: por isso Deus hará volver a su pueblo aqui, e águas em abundância serão extraídas para eles. Mira, para eles não falta nada. Estão sempre há um que se vai com ele para poder donar alguma coisa que ele lo quer. Então, aí disse assim: por isso Deus hará volver a su pueblo. E dizem: como sabe Deus? E há conhecimento em el Altíssimo.
E aqui estes impíos, sem ser turbados del mundo, alcançaram riquezas verdadeiramente em vano, e limpiado mi coração e lavado mis manos em inocência. Mira lo que Asaf, ministro de alabanza, tuvo coragem de hablar para Deus. Em vano he limpiado mis manos e mi coração, he me santificado, he salido de coisas malas que não agradam a tu nome, em vano. Muitas vezes, irmãos, passa por la mente de nós outros esta coisa: será que mesmo é assim mesmo? Será que tenho que seguir na presença de Deus? Eu estou mirando mis amigos na universidade, fazem de todo, hablam de todo, fazem coisas terríveis, e passa tudo bem. Eu estou aqui em luta, dizendo não ao diabo, dizendo não a la coisa que se me oferecem. Irmão, siga adelante. O Senhor está dando a você condição sobrenatural para estes dias malos. Aí disse assim: e lavado outra vez, e lavado meus manos em inocência, verdadeiramente em vano, e limpiado meu coração em vano, e lavado meus manos na inocência, pois he sido azotado todo o dia, e castigado toda a manhã. É duro para alguém que conhece a Deus, falar assim para Deus. Mas Asaf falou, e eu quero que você e eu jamais tenhamos uma posição assim. Te acuerdes que hoje o Espírito Santo está derramado sobre toda a terra. Em este momento, aún não. Solamente quando Jesus ha vuelto para os cielos, para o Padre, que ha venido o Espírito Santo a la igreja e a todos os que creem. E é Ele que dá a condição para que podamos seguir adelante. E aí disse assim, não? Se dijera eu, hablaré como eles, e aqui a la geração de tus hijos engañaria. Quando pensei em saber isto, foi duro trabalho para mim. Hasta, es aqui o ponto, hasta que entrei em el santuário de Deus, compreendi el fim de ellos. Então, hermano, você está acá. Tu eres o santuário de Deus. Está junto com a igreja. A igreja é santuário de Deus. Está para a manifestação del reino de Deus. E tu eres parte de isso. Eu sou parte de isso. Então, quando entramos em la presença de Deus e tomamos posse de toda a coisa que Deus tem para nós outros, aí podemos compreender que não estamos perdendo nosso tempo, estamos remindo o tempo, porque os dias são malos, os dias são de perversão. E você está aqui aprendendo a ser livre, para que não seja marcado, para que não tenha lutas que não necessita tê-las. Você, jovem, vai a casar-se um dia,
vai ter um hogar. E Deus vai bendecir você. Deus vai bendecir tus hijos por tu posição agora. Você, irmão, que estás acá, estás aí firme e Deus está bendiciendo tu vida. E aí continua e disse assim: certamente los ha puesto em deslizadero, em assolamiento los hará caer. Entonces viene, quando adentra em la presença de Deus, viene la primeira dúvida que ele tinha como resposta. Certamente, los que são impíos estão em lugares de deslizaderos, como disse acá. Certamente tu los has puesto em deslizaderos, em assolamientos los harás caer. Então, irmão, el impío está para cair. É um deslizadero. Em um deslizadero é impossível estar de pé por muito tempo, irmão. El impío é colocado para cair mesmo, porque não quer conhecer a Deus, rechaça a Deus. E você está acá buscando a presença de Deus para tu vida, e Ele te põe sobre, sabe que? Sobre a roca, sobre Jesus, para que você seja vitorioso em tu vida. É importante, irmão, que você te acuerde de isso. Então, disse assim: como han sido assolados de repente, pereceram, se consumiram de terrores. Muitas vezes miramos um impío e dizemos: mira, tudo passa bem. Você não sabe o que passa adentro de eles. Muitas vezes eu recebo alguma pessoa nova em la fé. Irmão, é uma guerra, porque eles têm coisas terríveis e que los acusam, que los destroem por adentro. Tiene depressão, porque, mira, nós temos o entendimento, sabemos o que é malo e o que é bueno, mas quando conhecemos a palavra de Deus, podemos ter a libertação. A um que não conhece, é impossível. Então, a palavra de Deus diz assim, em seguida: como sueño del que despierta, assim, Senhor, quando despertares, menospreciará sua aparência. Se llenou de amargura mi alma, e em mi coração sentia punzadas. Tão torpe era eu, que não entendia, era como uma bestia delante de ti. Mira o que digo para Deus. Quando entendeu, quando entrou em el santuário, quando tomou posse da coisa de Deus, se quedou mal, porque dijo: como eu pensei esta coisa de Deus? E Deus está trazendo para você hoje isto, para que quando o inimigo traga uma coisa, para que você se enfrie na fé, você rechace e disse: sale, inimigo, eu não tenho parte com você, e eu tenho parte com o Espírito de Deus. E aí ele disse assim, como todo, aí ele empieza a ser uma declaração para Deus,
muito fuerte. É assim, irmãos, quando adentramos na presença de Deus, entendemos a coisa que Deus quer para nós. E Asaf, o ministro de alabanza, quando tomou posse, então cambiou todo o seu pensamento, segundo o pensamento de Cristo Jesus, segundo o pensamento de Deus. E para nós, o pensamento de Jesus, porque temos a mente de Cristo. Então, ele disse assim, continue e disse assim: como todo, eu sempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado segundo tu consejo, e depois me recibirás em glória. Entendeu a promessa de Deus, que esta vida é vana, passa rapidinho. Hablei como ustedes. E muitas vezes, então, irmãos, temos que reconhecer como ele ha reconhecido, como Asaf ha reconhecido delante de Deus. E aí disse assim: me has guiado segundo tu consejo, e depois me recibirás em glória. Aí disse ele assim para Deus: a quem tenho eu em los cielos, sino a ti? E fora de ti, nada desceu em la terra. Entendeu todo, irmão? Entendeu todo. Que nós também entendamos que a presença de Deus é o suficiente para que você persista em caminhar e agradar a Deus. É isso. É isso. E aí disse assim: e fora de ti nada deseo en la tierra. Mi carne e mi corazón desfalecem, mas la roca de mi corazón e mi porción es Deus para sempre. Oh, mira o que disse para Deus depois que reconhece que era uma bestia delante de Deus, quando falou loucura para Deus. Reconheceu, irmão, como é importante você reconhecer e eu reconhecer que não é por aí que Deus quer que eu camine, é agradando a Deus, haciendo sua vontade. E aí continua e disse assim: porque aqui los que se alejaram de ti perecerão. Porque aqui los que se alejaram de ti perecerão. Tu destruirás a todo aquele que de ti se aparta. Então, allá ele dizia: mira, eles falam de ti, falam mal de tu presença, Deus, e não acontece nada. Mas agora houve um câmbio em sua mente, houve um câmbio em seu cérebro. Agora entende o que Deus disse para ele. O Espírito de Deus está sobre você, para que você entenda todo o que Deus quer de tu vida, para que eu entenda todo o que Deus quer de minha vida. Tu eres novo. Os 90% de los jóvenes que estão acá, tu eres novo. Puedes fazer muito mais do que nós hacemos. Puedes ir muito mais lejos, porque tienes la juventud e está caminhando em la presença de Deus e aprendendo em esta hora, antes de las marcas del inimigo.
hace la diferencia donde tú estés. Hace la diferencia en la universidad, en tu casa, en la calle. A donde estés, deja que el Espíritu de Dios use tu vida con poder. Las personas, usted piensa, las personas están mirando usted. Estão mirando a diferença que você hace. Aonde estás? E elas muitas vezes vão a perguntar: por que você não hace isso? E você vai dar a resposta de la presença de Deus, a fé que você tem em Cristo Jesus. A diferença que é, a nova criatura que você é, sem vergonha, não há vergonha de falar do poder de Deus em tu vida, em minha vida, em nossa vida. E aí, disse assim, isto é por demais. 28 é o último. Pero, enquanto a mim, el acercar-me de Deus es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Entonces, hermano, debemos contar as obras que Deus hizo em nossa vida. Esteja preparado para quando seja perguntado a você a razão de tu fé, você pueda falar com o poder do Espírito em tu vida e as pessoas puedan ser tocadas por Deus e puedan ter chance de salvação. Para você que quer poner-se delante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu entendo o que você quer de mim. Eu entendo que tu tienes poder de fazer coisas novas em minha vida. Se você quer uma oração, ponga-se de pé para que podamos orar. Ponga-se de pé se você ha entendido esta palavra de Deus. Eu pido para que Pastor Rolando pueda orar por tu vida. Em nome de Jesus. Creia que Deus está haciendo coisas novas. Está alumbrando tu mente para que pueda ser muito usado por Deus. Todos ustedes, a igreja de Cristo Jesus aqui em Bolívia, e você que está acá de pé, dizendo: Senhor, eu quero a condição, e eu entrei em tu santuário e tomo posse de todo o que você tem para minha vida. Si usted necesita de fuerza para vencer, si usted cree que Dios le puede ayudar a resolver asuntos de su vida personal y de su vida familiar, es el momento de venir al altar del Señor. Él puede todo, mismo que nosotros seamos débiles, Él lo puede todo. Él está aquí para decirte: hijo mío, hija mía, no estás sola, yo estoy contigo, no te voy a desamparar, tampoco voy a dejarte, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Tú estás en la presencia del Señor y Él tomará tu vida. Padre amado, bendito Dios, Señor, mira tu pueblo, Señor, que te dice: heme aquí, Señor, ven sobre mi vida, tómame, Señor,
Trabaja dentro de mí, Señor, aún en las áreas de mi vida que necesitan de consagración. Yo renuncio a mi carne, a mi naturaleza viciada, a mi naturaleza imperfecta. Quiero, Señor, ser conducido por ti. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser sanado por ti. Ven, Espíritu de Dios, sobre mi vida. Tómame ahora. Tómame ahora. Si hay una herida en su corazón, si hay algo que lo atormenta, usted está en la presencia del Señor y el Señor está curando, el Señor está sanando, el Señor está restaurando. Él está aquí hoy diciendo: yo te tomo de tu mano. No tengas temor, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo soy aquel que te prospera. Yo soy aquel que te fortalece. Yo soy aquel que en tu debilidad se perfecciona mi poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te adoramos, porque tú eres el Dios todopoderoso y tú reinas, Señor, en nuestras vidas. Levante la mano, levante las manos, reciba la paz del Señor, reciba sobre su vida. El Señor está marcando su corazón, está marcando su vida. Su presencia está no solamente en este lugar, está sobre tu vida, sobre tu vida. El Señor está sobre tu vida. El Espíritu del Señor está sobre ti ahora. Recibe, recibe. Gloria a Dios. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con usted. Pueden sentarse. A ti que estás mirando por televisión, te invito a que entres en la presencia del Señor. Él puede hacer todo lo que tú necesitas. Si quieres hacer parte de nuestra familia, te invitamos en la calle José Vázquez 130 y asiste con nosotros nuestras reuniones y la paz del Señor inundará tu corazón.